Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Jéssica, eu sou amiga da Mari, fiquei muito feliz com o convite para falar aqui para vocês sobre autoaceitação, que é um tema que é muito importante para mim. Eu sou psicóloga, eu atendo na clínica, eu sou orientadora profissional, trabalho em escolas e também faço teatro musical junto com a Mari. Confesso para vocês que eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, porque eu comecei a falar pra Mari, Mari, e a luz? Eu não tenho uma luz assim legal na minha casa, meu celular não é muito bom, eu não sei se eu tenho tempo pra me produzir ou pra decorar um texto e falar aquela coisa bonita. Mas aí eu pensei, vamos deixar esse vídeo ser uma primeira exposição a essa questão da aceitação, uma exposição da minha vulnerabilidade, um exercício de coragem. Então, desde já eu já coloco que tá sendo um desafio pra mim, que eu cheguei do trabalho agora, minha maquiagem já tá um pouquinho saindo, o cabelo já tá um pouquinho fora da ordem dele, e eu vou olhar de vez em quando aqui para não perder nada que eu escrevi. Mas a pergunta que eu quero fazer pra gente pensar hoje é: quando é que a gente começa a se preocupar tanto com a nossa imagem? Quando eu era criança, eu lembro que não tinha tanta preocupação com isso, com a roupa que eu usava, com como o meu cabelo estava, ou como eu me expressava para as pessoas. Quando é que a gente começa a se preocupar com isso? Quando é que a gente começa a atribuir uma função estética para o nosso corpo? Né? Porque meu nariz não é para ser bonito, ele é para respirar, né? O meu olho, ele tem uma forma, ele tem um jeito, e ele não foi feito para ser bonito, ele foi feito, né, para que eu consiga enxergar, para proteger, enfim. Quando é que a gente começa a atribuir essas funções estéticas e por que a gente está se preocupando tanto? E aí, a gente pode recorrer à história primeiro. Como assim, Jéssica? A gente vê um sistema social, um sistema econômico anterior, né, a essa revolução industrial, a modernidade. A gente vê que as pessoas, elas consumiam aquilo que elas necessitavam, elas não tinham demandas especiais. Mas com a mudança do sistema econômico, do sistema de produção, começou-se tudo a ser mais produzido em larga escala e as pessoas não tinham essas demandas. Então, como é que a gente vai fazer para as pessoas comprarem algo que elas não sabem que precisam? A gente vai investir na imagem. A gente vai investir na imagem, a gente vai criar demanda, a gente vai criar necessidade. E com o passar do tempo, essa necessidade foi se aliando, essa imagem, esse valor foi se aliando à pessoa que comprava. E em seguida, a vida dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, a quem essa pessoa era. E como é que isso chega na gente? A minha história com aceitação, ela abarcou vários aspectos da minha vida. Primeiro, eu tenho cabelo cacheado, mas desde os meus 7 anos de idade eu fazia alisamento, né? Sempre alisei meu cabelo, até pouco tempo, inclusive, usando chapinha, sempre bem lisinho. Até eu comecei a perceber que meu cabelo estava morrendo. Nem mais o alisamento ele estava funcionando. E isso me fez começar a pensar numa coisa. Toda a preocupação, toda a ansiedade que me gerava quando eu tinha que me arrumar, né? Da raiz estar sempre muito lisa. Às vezes eu passava 1h30 me arrumando para uma coisa simples, né? Para uma saída muito simples. Eu comecei a perceber o quanto aquilo me gerava ansiedade, eu comecei a perceber o quanto aquilo me fazia perder tempo. Um outro momento da minha vida relacionado à aceitação foi quando eu precisei fazer uma cirurgia. Eu sempre fui muito magra e fui engordando com o passar do tempo por conta dos ovários policísticos, né? Dos tratamentos que eu fazia, até que eu tive que fazer uma cirurgia. E precisei tomar uma medicação que me engordou muito. E eu ficava preocupada com isso, nossa, não sei como é que fala. A barriga começou a ficar maior, né? O diâmetro do meu abdômen, assim que fala, bonito, começou a ficar maior e as minhas roupas, elas não cabiam mais. Ficava sempre aquela curvinha. Aí eu sempre botava uma cintazinha pra ficar retinho e tal. E uma outra questão relacionada à aceitação pra mim sempre foi a minha voz. Eu sempre gostei muito de cantar, mas eu vim de um meio em que a voz... Eu não acho meu timbre de voz bonito, né?
E eu sempre fui muito colocada de lado no meio em que eu fazia parte, e assim, sempre era substituída pela pessoa que cantava mais bonito que eu. E quando entrei no teatro musical, isso pra mim começou a ser um peso, porque eu sempre ficava, nossa, minha voz é feia, minha voz é feia, minha voz é feia, minha voz é feia. E quando eu comecei a perceber que as pessoas gostavam e tinha utilidade, tinha funcionalidade, eu ficava, que what? Então, com essas situações eu comecei a pensar, quem foi que disse que meu cabelo ele tem que ser liso? Quem foi que ensinou que cabelo arrumado é quando ele não tá tão volumoso assim, né? Quem foi que ensinou que o corpo tem uma determinada curva que é bonito? Quem foi que ensinou que a voz bonita ela é assim ou assado, que a voz útil é assim ou assado? Foram essas perguntas que eu comecei a me fazer diante de toda a ansiedade e de todas as coisas que eu fazia para ser um pouco mais aceita pelos outros, mas na verdade era por mim mesma. E com essa questão da venda da imagem, da supervalorização da imagem, de como as pessoas elas aparecem, de como a vida, de como o estilo de vida ele é vendido, eu posso ver que as redes sociais elas potencializaram 3 padrões que vão disseminando a cultura da não aceitação. O primeiro padrão, e acho que o mais conhecido, é o padrão de dizer qual é o padrão, né? A gente vê as pessoas fitness, as modelos maravilhosas, as lindas blogueiras e todas as coisas lindas de cabelo e nossas amigas que elas se maquiam tão bem e elas levam uma vida fitness que eu não tenho, por sinal, e o corpinho sarado, o corpinho lindo, e não só mostram como deve ser feito, como elas ganham dinheiro com isso. As pessoas estão ganhando dinheiro com isso, né? E que eu não tenho problema algum, né? Inclusive sou orientadora profissional, vejo muitos alunos querendo ser digital influencers e eu super incentivo, mas isso está muito presente e, querendo ou não, quando mal feito, mal direcionado, potencializa essa cultura, né, de que existe um padrão do belo, existe um padrão do aceitável, existe um padrão do saudável, e querendo ou não, a gente precisa questionar. Eu acho muito legal a Mari ter aberto esse espaço, né, pra gente questionar isso dentro de um perfil que fala de estética, que fala de beleza, pra gente pensar quais são os limites, então, pro fazer correto. E esse padrão é um padrão que não se limita só a blogueiros, não. A gente pensa 30 milhões de vezes antes de postar uma foto. Eu lembro que na minha época era filme de 24 poses, não era assim? Que tudo era tão registrado, a gente só registrava o momento certinho, com as pessoas certas. E hoje a gente não posta nada que não esteja lindo, que não esteja muito real, que não esteja muito bem editado, muito bem arrumado. Até a foto espontânea que a gente tira umas 30 vezes e escolhe a mais bonita espontaneamente, falando. Ai, meu Deus, meu cabelo saiu. O segundo... é a vontade de arrumar agora, gente, pra ficar bonito, porque eu tô me achando já feia. Tá vendo? Mas vou botar isso no vídeo, tá? Mas vou arrumar. O segundo padrão que as redes sociais potencializam é o padrão da gente usar ou falar das nossas limitações, das nossas carências e conseguir atenção para isso, né? E a gente vê pessoas belíssimas, né? Principalmente no mundo adolescente isso acontece muito. Nossa, tô feio. Nossa, acabei de acordar, tô assim. E a pessoa é bonita, a pessoa super interessante e acaba ganhando super elogios, uma afirmação doida. E o problema disso é, poxa, se essa pessoa acabou de acordar e tá assim, gente, quem sou eu na fila do pão? Né? Acaba potencializando ou fortalecendo esse padrão das pessoas se sentirem ruins com elas mesmas, porque você joga o padrão lá pra cima. E o terceiro padrão que as redes sociais potencializam muito vai na contramão do que muita gente pensa, que é exatamente a exposição do real, a exposição da vulnerabilidade. Isso é muito interessante porque uma grande teórica sobre vulnerabilidade, a Brené Brown, ela coloca que a superexposição é um dos principais sinais de adoecimento da sociedade. É a prova de que a gente consegue lidar tão pouco, conviver tão pouco com a nossa tristeza, com o que a gente é, que a gente imediatamente sente necessidade de compartilhar e também ter atenção por isso.
Então, a gente fala, eu tô triste, gente, hoje, tô triste hoje, aí filma. Ai, tô com raiva, gente, nem todo dia é só tristeza, é só felicidade, tô triste hoje. Ou às vezes põe o corpo num padrão de aceitação de quem se é, e mesmo que não intencionalmente, acaba promovendo uma cultura de esquiva da vulnerabilidade e também joga lá pra cima o critério de coragem, o critério de aceitação. Nossa, então, pra eu me aceitar mesmo, eu tenho que conseguir expor tudo que eu não gosto de mim, tudo que eu sou, e também é um padrão prejudicial. E por que é importante se aceitar? Né? Se aceitar não é só uma modinha, não deve ser só uma modinha, não deve ser só um discurso pra gente ganhar likes ou se promover nas redes sociais. A aceitação ela é fundamental. Primeiro porque eu gosto de dizer que eu sou a única pessoa que vai estar comigo pro resto da vida. E se eu não conseguir lidar comigo mesma, essa companhia vai ser insustentável. Então, eu preciso aprender a aceitar quem eu sou, a aceitar meu corpo como ele é, aceitar os meus talentos como eles são, a forma como eu reajo, a forma como eu lido. Isso não quer dizer que eu não posso mudar, mas eu preciso partir daqui de quem eu já sou. O segundo motivo da gente se aceitar é porque, às vezes, na tentativa de mudar, a gente acaba se engajando em comportamentos que não são saudáveis pra gente. Então, na tentativa de mudar, o meu cabelo quase se acabou. A minha magreza já estava abaixo do normal. E até mesmo quando eu engordei e com o discurso de não, vou me aceitar mais gordinha do jeito que eu sou, eu não tinha reparado na minha saúde. Então, às vezes, quando a gente não aceita quem a gente não repara para o nosso próprio corpo, a gente não repara para as nossas próprias emoções e acaba deixando de se cuidar, de fato, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Além disso, eu preciso aprender a lidar com as ferramentas que eu tenho, essa é a pessoa que eu sou. Né? O Carl Jung tem uma frase muito interessante, ele diz assim, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Né? Enquanto a gente fica olhando para fora, a gente fica sonhando com quem o outro é, se iludindo, flertando com a vida do outro, mas quando eu olho para mim, é tudo isso que eu tenho, é tudo isso que eu sou. E às vezes a gente deixa de usar as ferramentas que a gente tem, às vezes a gente deixa de potencializar os talentos, a beleza que a gente tem, as coisas que a gente sabe fazer, porque a gente fica, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, vai se frustrando com a nossa imagem e acaba que a gente deixa de usar as nossas ferramentas. É tipo eu jogando o War com meu namorado. Meu namorado é o melhor de jogar o War, de jogo de estratégia, e eu sou muito ruim. Mas eu descobri que ele pega pilha. E se eu não sei desenvolver nenhuma estratégia boa, eu fico enchendo o saco dele até ele desistir, perder a concentração e eu ganho. Então, assim, brincadeiras à parte, a ideia é exatamente essa, de eu usar as ferramentas que eu tenho, a pessoa que eu sou, que eu sei fazer, e eu posso ganhar muito mais e produzir muito mais usando isso do que ficar namorando uma vida que eu não vou ter. Além disso, as pesquisas hoje dentro de uma área da psicologia, elas têm apontado que quanto mais a gente se afasta, a gente foge, a gente se esquiva do mal-estar, mais a gente sofre. Enquanto a gente não desenvolve aceitação, tolerância para o mal-estar, fazer sala para aquilo que a gente não sente, quando a gente não se sente bem, para os sentimentos que a gente considera negativos, né, aqueles pensamentos que a gente considera ruins, a gente sofre mais. E eu posso até em outro momento conversar sobre isso e trazer algumas referências para vocês lerem, mas a aceitação é urgente para a nossa saúde mental. E além disso, quando eu aprendo a aceitar uma coisa, começa pelo cabelo, começa pela minha aparência, eu começo a generalizar isso, eu começo a aceitar isso, aceitar a minha vida, aceitar o que eu sei fazer, bancar os meus sonhos, bancar os meus projetos. E todo esse processo de aceitação me ajudou a aceitar, inclusive, a minha vida profissional. Que eu não quero agora fazer mestrado, não quero fazer doutorado, eu gosto das coisas que eu faço. Eu aprendi a aceitar o meu estilo de profissão, eu aprendi a aceitar que uma hora eu gosto de fazer uma coisa, outra hora eu gosto de fazer outra.
Eu gosto de trabalhar de manhã numa coisa, de tarde numa coisa, de noite em outra coisa. E não me senti mal por isso, não me senti mal porque eu não correspondi às expectativas das pessoas, mas estou satisfeita com quem eu sou. Então, uma coisa que eu aceito, isso é orgânico, eu aprendo, eu vou começando a aceitar outras coisas na minha vida e construindo um futuro melhor para mim. E para terminar, eu, como uma analista do comportamento que eu sou, eu gosto de pensar, então, como é que a gente desenvolve a aceitação? Eu digo muito para os meus alunos que aceitação não é um unicórnio que pousa na minha cabeça e de repente eu acordo me sentindo a pessoa mais feliz do mundo e me aceito e me amo. Não é isso. Aceitar é um comportamento, aceitar é um treino. A gente desenvolve a aceitação. E a primeira coisa que eu coloquei pra gente começar a se aceitar é: faça coisas pra depois você se aceitar. A gente espera muito sentir pra fazer. A minha proposta pra você hoje é fazer pra sentir. Comece a se expor. Comece a se expor aos poucos. Eu gosto de usar o exemplo de gente que se sente triste, que está triste e não vai pra festa porque está triste, sendo que a festa era a única chance que aquela pessoa tinha pra ficar um pouco mais animado. Então, a gente não precisa esperar sentir pra fazer. Faça. E a consequência virá. Eu comecei a usar um pouquinho mais o meu cabelo armado, com mais volume, fui testando um dia, tirei a cinta. Eu tenho um pouco de dificuldade de cantar em público, mas às vezes eu faço uns vídeos, eu não olho pro vídeo, eu cantando. E aos poucos você vai se expondo e as consequências que você tem, o feedback que você tem, vai melhorando o seu bem-estar e vai fazendo você se aceitar mais. É uma coisa muito de engenharia comportamental. E se as pessoas que caminham com você, elas começam a te punir quando você aceita quem você é e você expõe isso, é importante revisar até com quais pessoas você está andando, né? Porque se elas não aceitam a sua versão real, é melhor pensar sobre as coisas direito, né? A segunda coisa que eu acho que a gente pode fazer para se aceitar é a gente se expõe e começa a usar as ferramentas que a gente tem. E começa a testar as coisas que você tem e você vai ver que vai aumentar um leque de possibilidades e soluções. Eu, por exemplo, nunca fiz Big Shop, né? As pessoas diziam, você não tem coragem. Eu falei, não, eu tenho paciência. E eu começava a fazer penteados, aprendi que eu posso mexer no meu cabelo mais do que eu pensava que eu podia. Eu aprendi que eu posso cantar coisas diferentes. Eu aprendi que eu posso criar caminhos profissionais diferentes, porque a coisa que eu me punia, porque eu sou muito sem foco, porque eu sou muito desligada, será que eu não sou ambiciosa? Na verdade, era o meu estilo profissional. Eu comecei a bancar isso, comecei a aceitar isso e comecei a criar uma jornada profissional que eu acho super válida hoje, super relevante pra mim. Eu acho que é importante a gente também tomar cuidado pra não fortalecer ainda mais essa cultura. Então a gente cuida da gente e cuida dos outros também, né? Tomar cuidado com o filtro que a gente usa pra postar uma foto. Eu não tô falando do filtro, o efeitozinho, não. Mas tomar cuidado com isso. Às vezes a gente só posta o belo, a gente não traz mais o espontâneo, a amizade. Aqui, esse momento, poxa, fotografei isso, registrei. Vamos tomar cuidado para não fortalecer essa cultura também, que não ensina as pessoas a se aceitarem. Não é também ficar, eu me exponho a minha vulnerabilidade simplesmente por expor, porque a gente já viu que isso também pode prejudicar. Mas apresentar cada vez mais o real de fato, né? Que aquilo que nós somos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós gostamos, bancar isso diante das pessoas. E por último, desenvolver autocompaixão, né? Às vezes a gente acha que se aceitar é gostar de tudo de si, e algumas pesquisas sobre autoestima apontam que pessoas que se consideravam com autoestima muito elevada acabaram que tiveram dificuldade de lidar com a frustração em episódios de falhas. E aí os pesquisadores falam do comportamento de autocompaixão, que é eu passar a mão na minha própria cabeça e dizer, pera, eu sou assim, né? Eu tenho as minhas próprias dificuldades, paciência. Às vezes a gente fala com mais carinho com outra pessoa do que com a gente não tolera, não respeita, não admite falar de outra pessoa ou criticar, não permite que outra pessoa se critique na nossa frente, mas a gente usa palavras tão duras pra gente. Então acho que é desenvolver esse comportamento de autocompaixão,
Talvez falar pra mim da forma como eu falaria pra outra pessoa, relevar alguma coisa do jeito que eu relevaria pra uma pessoa que eu gosto, do jeito que eu jamais falaria comigo criança. Principalmente porque você tem valor, você é importante. Eu sempre faço essa brincadeira, eu separei aqui, eu tenho uma nota de R$50 aqui, né? E se eu amassar essa nota e amassar bastante, pisar e chutar, eu tenho certeza que você vai continuar querendo essa nota do jeito que ela tá. Porque ela tem valor, ela tem um valor inerente a ela ainda pode garantir pra gente tudo que ela foi feita pra garantir. Assim somos nós, né? Não importa o que aconteceu conosco ou alguma característica que a gente tenha, seja física, seja uma característica da nossa história, que possa nos fazer aceitar, não aceitar que nós somos, não aceitar nosso valor. Nós temos valor, nós somos seres humanos, nós somos dignos, nós merecemos receber amor, ter boas relações, aceitar quem nós somos, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções. Então, até deixo para vocês uma dica de fazer um top 50 aí de características positivas que você tem, coisas que você já construiu, feedbacks positivos que você tem dos outros, realmente para treinar a autoaceitação, se expor a isso, fazer valer, porque certamente isso não é só uma sensação de bem-estar maravilhosa. Não, às vezes quando a gente repara e se aceita, quando a gente começa a ver que nós somos, não necessariamente a gente se sente super à vontade com isso. Mas é uma sensação de pronto, agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho e não vou perder tempo com coisas que não importam, mudar coisas que não importam. A partir daqui eu vou mudar para aquilo que realmente importa para mim. Então, um beijo para todo mundo. Fico aqui à disposição para novos papos, novas conversas, para dúvidas. E obrigada pela atenção de vocês até agora. Um abraço. Tchau, tchau.